Então, o chanceler agora se posiciona para falar e discutir, né? Ele vem já, o presidente da Ucrânia já vinha fazendo esse pedido, esse alerta de que os países publiquem as suas sanções, que reajam de uma forma mais veemente contra a Rússia para que esse conflito seja solucionado. Vamos ouvir. O senhor escolheu a palavra esperança como o mote da sua fala, assim como a esperança e a paz. A esperança e o senso comum que devem prevalecer. No entanto, nós precisamos muito mais do que esperança. Nós precisamos ações concretas e ações resolutas. Um novo tipo de ação pela ONU e pela comunidade da ONU que seja relevante para o nível de ameaça que nós temos, não só a Ucrânia, por causa do curso de agressão da Rússia. As pessoas na Ucrânia precisam dessas ações pelos parceiros estratégicos da Ucrânia e a comunidade internacional. Estamos agora num momento crítico na história que pode definir as décadas à frente. Todos lemos nos livros de história, todos assistimos filmes sobre os erros que os políticos cometeram nos anos de 1914 e 1939. Nós ouvimos isso dos nossos avós e o preço catastrófico que a Europa teve que pagar. Não há uma tarefa mais importante hoje do que não repetir os erros do passado. Eu acredito no poder do mundo livre e de poder evitar uma nova catástrofe na Europa e que nenhuma nação deve passar por isso. E é por isso que hoje eu falo em nome de 40 milhões de ucranianos que querem viver em paz e prosperidade, não com medo, intimidação, não sob o fogo russo, bombas e bombardeios. Nós estamos atualmente no meio da maior crise de segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Esta crise foi criada e foi aumentada, por um lado, unilateralmente, pela Federação Russa. As acusações da Rússia na Ucrânia são absurdas. A Ucrânia nunca ameaçou ou atacou alguém. A Ucrânia nunca planejou e não planeja esse tipo de ação. A Ucrânia nunca planejou e não planeja qualquer tipo de ofensiva militar em Donbás, nem qualquer provocação ou atos de sabotagem. E é absolutamente absurdo de dizer que a Ucrânia esteja preparando isso e que enquanto durante meses a Rússia colocou tropas militares ao longo das nossas fronteiras com esse plano. Esse absurdo, ele desafia a lógica básica. As acusações de que a Ucrânia estaria escalando, trazendo armas de seus parceiros também. Eu gostaria de ressaltar, a única razão da Ucrânia de aumentar suas defesas são as ações militares e políticas da Rússia. As ações russas e as declarações são terríveis e vão além da ameaça da Ucrânia. E elas são ultrajantes. De fato, nessa semana, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, negou o direito da Ucrânia de existir. E isso traz aqui, isso foi dito num discurso terrível e mostrou a realidade sombria dessa nova agressão e dessa política revanchista que agora paira sobre toda a Europa. Esta é a quarta vez que a Assembleia Geral debate a situação nos territórios ocupados da Ucrânia. No entanto, é a primeira vez que nós debatemos isso de acordo com uma nova realidade criada pelo reconhecimento ilegal de 2 territórios na Ucrânia pela Rússia. E os bastidores dessa discussão são ainda mais perigosos, porque ele ataca os princípios fundamentais de paz internacional e segurança.
os pilares das Nações Unidas e, como eu disse, a própria existência do Estado ucraniano como um membro fundador da ONU. A Ucrânia assinou a Carta da ONU em São Francisco em 1945 e assinou o princípio de manter a sua carta e os seus princípios de política internacional. Um Estado que voluntariamente entregou as suas armas nucleares em nome da segurança. Um Estado que passou anos sob o domínio desses poderes e confiando no Conselho de Segurança da ONU. 2 dias atrás, em 21 de fevereiro, o presidente russo reconheceu que a independência, a assim chamada independência de partes ocupadas da Ucrânia, de Luhansk e Donetsk, em Donbas, na Ucrânia, e permitiu o uso da entrada de forças nessas áreas. Esse é um ataque frontal à ONU e dos princípios da lei internacional. É um ataque ao processo de paz. E é um rompimento dos acordos de Minsk. O que está acontecendo agora na Ucrânia Oriental e ao longo das fronteiras russas, com imensas quantidades de militares russos, deve ser motivo de preocupação para todos vocês. Eu gostaria de advertir a todas as nações nesse salão que ninguém poderá evitar essa situação se Putin decidir continuar com sua agressão para cima da Ucrânia. Os seus governos e o seu povo irão encarar consequências dolorosas juntas com o nosso governo e com o nosso povo. É por isso que precisamos usar essa última chance de ação e parar a Rússia onde ela está. Está claro que o presidente Putin não vai parar sozinho. Caros representantes, o início de uma grande guerra na Ucrânia será o fim da ordem mundial como conhecemos. Se a Rússia não receber respostas rápidas e severas agora, isso será a completa falência do sistema internacional de segurança e das instituições, cuja tarefa é manter a segurança internacional. É um cenário bastante sombrio e que lembra os momentos mais difíceis do século XX. A Rússia não vai parar na Ucrânia. Se um membro permanente do Conselho de Segurança consegue corromper todas as regras, outros atores estarão inspirados por eles e poderão seguir seus passos. O que ele tenta fazer agora é provar que as Nações Unidas são fracas, que a organização é fraca, indecisiva e que não é capaz de defender seus princípios, que as regras não se aplicam à Rússia. O que a Rússia busca? E nós, como Liga das Nações, nós devemos negar à Rússia o que ela quer. Eu me formei na faculdade em Direito Internacional e acredito muito no multilateralismo. Muitos anos depois de praticar a diplomacia, eu ainda acredito em ambos. As regras que conseguem conter a agressão através do poder das ações firmes. As Nações Unidas fizeram um movimento agora para podem se tornar mais fortes, sem medo de ações resolutas e de usar todos os seus poderes. E eu tenho certeza que com isso a Rússia vai parar. Nesse contexto, eu agradeço ontem a declaração do secretário-geral da ONU, que diz que precisamos de ações decisivas e precisamos das palavras certas. A Rússia mostra sinais de prontidão para continuar a sua agressão contra a Ucrânia. Nós temos um tempo limitado para impedi-la e para contê-la. Toda a hora sem ação, ela ameaça mais a vida dos ucranianos, não apenas dos militares, mas também civis, incluindo mulheres e crianças.
Essa é uma ameaça que aumenta e que ameaça a segurança global e a nossa segurança. A Ucrânia espera uma ação imediata e proporcional da comunidade internacional. As Nações Unidas são a organização que deve demonstrar isso. Ela deve ter ações concretas e não apenas condenação, não apenas censura. Antes que cheguemos a um confronto sangrento com vítimas, devastação e sofrimento. Eu não quero isso. A Ucrânia não quer isso. O mundo não quer isso. Nós precisamos da sua ajuda para impedir a Rússia de prosseguir com seus planos agressivos. A Ucrânia acredita na diplomacia. Não enxergamos outra alternativa a soluções, a políticas pacíficas. Ainda uma oportunidade para a diplomacia ter a palavra, mesmo que a Rússia continue com sua escalada e provocação. Durante meses, a Rússia fingiu tratar com diplomacia e, ao mesmo tempo, colocava militares e ocupava nos territórios ocupados. Agora temos cerca de 150 militares. Nos documentos de segurança, tais ações são qualificadas como ações militares incomuns, que exigem explicação. No entanto, a Rússia persistentemente não dá essas explicações. No lugar disso, ela continua com suas ameaças. A Rússia, literalmente, colocou no Mar Negro, no Mar de Azov, pelo menos 46 navios militares, com o pretexto de fazer exercícios navais. Na prática, ela acabou bloqueando o acesso a portos ucranianos. Isso fere a lei de liberdade de navegação, que está dentro da lei internacional. A indústria de propaganda da Rússia está em plena ação, difamando as ações da Ucrânia. Nós exigimos que essas ações em Donbás sejam tratadas com seriedade. Nós não pretendemos ter nenhuma ação no local, ao contrário do que diz as ações de propaganda russa. Junto com os nossos parceiros, nós estamos tentando diminuir as tensões e manter a situação dentro dos limites diplomáticos de diálogo. A Rússia já aumentou imensamente os bombardeios ao longo da fronteira. O fogo de artilharia na região de Donbás, a partir dos territórios ocupados, atingiram um jardim de infância numa cidade chamada Stalinska-Luhanska e uma escola em Rubiskan, que estão entre os últimos exemplos terríveis dessas ações. O reconhecimento das tais repúblicas não tem implicações, apenas confirma o envolvimento da Rússia como parte do conflito em Donbás, que a Rússia vem negando nos últimos anos. A situação em Donbás ocupada já vem sido terrível durante anos, com residentes vivendo com medo e insegurança. Uma famosa prisão chamada Izoiaska, na região ocupada de Donetsk, continua inacessível para ajudas e missões humanitárias e de direitos humanos. Ela continua a funcionar como literalmente um campo de concentração em plena Europa, no século XXI. Centenas de pessoas já passaram por esse campo e foram sujeitas a trabalho forçado, tortura. Há casos de assassinatos extrajudiciais que também foram reportados. A Rússia continua bloqueando o acesso de inspetores ao local. Em setembro de 2019, uma lista foi entregue de mais de 100 ucranianos de Donbás e da Crimeia que foram presos, sentenciados ou mesmo transferidos dos territórios para a Federação Russa. Nós reiteramos o nosso chamado para que o secretário-geral
deixe os seus escritórios da ONU abertos e mantenha a ajuda humanitária. Senhor presidente da Assembleia, hoje a Ucrânia defende não apenas a segurança global, mas também a liberdade, a democracia e os princípios fundamentais da lei internacional. A vida pacífica e o futuro de milhões de pessoas na Europa e em todo o mundo estão nas regras que a Rússia tenta destruir. A diplomacia deve prevalecer e impedir a agressão russa. Desde 2014, a Assembleia Geral já adotou 11 resoluções para lidar com a integridade do território da Ucrânia, condenando a ocupação temporária de territórios ucranianos pela Rússia. A Assembleia Geral não aceita e não irá aceitar o mantra russo de que o caso da Crimeia está encerrado, ponto final. A ocupação continua destruindo a identidade da Ucrânia e de pessoas nativas na península. Desde 2014, mais de 64 mil ucranianos tiveram de deixar a Ucrânia e saindo do país por causa de perseguições políticas, de direitos humanos, discriminação ou religiosas ou políticas. A perseguição política continua sendo não combatida. Entre muitas outras pessoas, o Sr. Nariman Jelalov, ele participante de uma cúpula sobre a Crimeia, continua preso. Ele é um desses mais de 100 presos políticos do Kremlin. Em 16 de fevereiro, uma corte condenou um jornalista em acusações e condenou a 6 anos de prisão. Ele é um dos 14 jornalistas ucranianos presos pelos russos. A Rússia diz que continua obedecendo os princípios internacionais, mas relatórios do secretário-geral da ONU e do escritório das direitos humanos e relatórios das cortes internacionais, todos demonstram o contrário. Se a Rússia não concorda com esses relatórios, ela deve simplesmente dar acesso à Crimeia, deve dar acesso às missões de monitoramento da ONU e as missões especiais de monitoramento. O acesso das organizações internacionais ao território é crítico. A Ucrânia garante tal acesso através do acesso governamental e exige que a Rússia faça o mesmo nos territórios ocupados. Caros membros da Assembleia Geral, o mundo todo testemunha hoje a ameaça da Rússia, a chantagem da Rússia à comunidade global para que o caso da Crimeia esteja fechado, ponto final. É um dos pontos na longa lista de suas exigências de segurança, assim chamadas. A Ucrânia continua quer tratar da questão da Crimeia de modo pacífico. Nós somos muito gratos a todos os países que apoiaram a plataforma de Crimeia. Seu envolvimento ativo na plataforma é uma base para o nosso sucesso futuro. Nós estamos abertos a novos membros e eu peço a todos que entrem na plataforma de Crimeia. Os membros das Nações Unidas são bem-vindos na plataforma. Nós também pensamos em modalidades nessa iniciativa estabelecidas dentro da Carta das Nações Unidas. Senhor presidente da Assembleia, caros colegas, a Ucrânia fez uma contribuição histórica para a segurança global. Em 1994, nós nos desnuclearizamos, entregando ao mundo o terceiro maior arsenal nuclear. Nós não pretendemos ter novamente armas nucleares. Nós esperamos reciprocidade do mundo para assegurar a nossa segurança
com uma escala relevante e resolução olhando para esse nível histórico de ameaça. Esta é a razão pela qual a Ucrânia pediu uma consulta urgente do artigo 6 do Memorando de Budapeste. O mundo deve à Ucrânia sua segurança. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, iniciou as conversas para tratar da questão de segurança da Rússia. 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Ucrânia, a Alemanha e Turquia, fizeram parte. Esse é o formato que queremos ter. Eu reafirmo que a Ucrânia propôs, alguns anos atrás, a ter uma missão de paz na Ucrânia. E hoje, o Conselho de Segurança da ONU falhou em tomar as decisões necessárias. A Ucrânia pretende manter a força, mantendo os canais diplomáticos abertos para diminuir a tensão e priorizando a diplomacia. Nós pedimos aos membros que consigam deter a Rússia. Qualquer ação tomada aqui será muito bem-vinda. Somos gratos pelas ações já tomadas por muitos de vocês. Nós esperamos que a comunidade internacional que faça o seu melhor para apagar o foro no centro da Europa que está prestes a ser iniciado. A crise de segurança deve ser conduzida pela diplomacia. Nós chamamos todos os estados e organizações que não reconheçam qualquer alteração dos estatutos de certas áreas das regiões de Donetsk e Luhansk, e para evitar qualquer ação que possa ser interpretada como reconhecimento desses estados alterados. A ausência de ação adequada só irá contribuir para uma escalada ainda maior de sofrimento. E eu sinto em dizer, não será limitada às fronteiras da Ucrânia e ao território da Ucrânia. Ao contrário, a diplomacia ativa uma mensagem política forte podem forçar Moscou a abandonar os seus planos de agressão. Ações rápidas e severas pela ONU mostram o papel de liderança da ONU nesse momento histórico e sombrio. A Rússia deve retirar suas forças do território soberano da Ucrânia. A Rússia deve parar de desestabilizar a situação de segurança. Nós, ucranianos, queremos a paz. E nós queremos resolver todas as questões pela diplomacia. Estamos prontos para todos os cenários possíveis e prontos para proteger a nossa terra caso a Rússia cumpra os seus ataques. A Ucrânia não vai hesitar em usar o seu direito de autodefesa, conforme colocado no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, em resposta a ataques armados da Federação Russa. Nesses dias, nós temos provavelmente a última janela de oportunidade para fazer aquilo que é esperado da ONU e de seus Estados-membros, demonstrar uma habilidade sem precedentes para impedir essa agressão. Não importa o tipo de relação que vocês tenham entre si, é o seu dever defender a Carta da ONU. Eu agradeço. Chanceler da Ucrânia, ministro das Relações Exteriores, aplaudido, inclusive. E ali, você vê que o representante russo acompanhou, ouvindo toda a fala do ministro de Relações Exteriores da Ucrânia. Ele fez um forte apelo para uma ação concreta da ONU, que não fique apenas nos pedidos de diálogo, mas cobrou, inclusive, que os países aliados comprometidos com a Organização das Nações Unidas ajudem a apagar o fogo no centro da Europa, que está prestes a ser iniciado. E não tergiversou, disse que, olha, se formos atacados, estamos prontos para responder
aos ataques da Rússia, colocando inclusive que essa é uma previsão da ONU em responder em legítima defesa.